Eu descobri, observando, que toda vez que eu tinha medo, e eu tenho até hoje, eu me arrepiava todo e entrava no que a gente chamava de estado vibracional mais fácil. Eu conseguia sair do corpo mais fácil. Você acredita que as pessoas que não têm essa habilidade natural em fazer as projeções e conseguir sair do corpo, elas correm risco ao tentar fazer exercícios para sair do corpo, para ter esses sonhos? Não, porque a gente já faz... Assim, sair do corpo consciente... Lembra que eu falei a você que eles se assustam quando nós estamos conscientes? Uhum. É porque eles veem as pessoas inconscientes. Uhum. É simples. É estranho isso também. Nós não somos daqui. Isso a gente sabe. Mesmo que você não entenda... A gente nem consegue entender que você é tão intenso na sua personalidade que um dia não existir e vai deixar de existir. É estranho pensar isso. Pô, eu sou tão único, tão, mesmo sendo bom. Você diz a alma. Sim. A energia. Então, exato. Você não é daqui. Uhum. É estranho pensar isso. Então, Estamos de passagem, né? De passagem. Mas isso você vê, cara. É interessante que essa questão da lucidez que você falou, das pessoas que não despertam, você vê as pessoas dormindo fora do corpo. Às vezes, uma vez eu cheguei perto do meu irmão, eu fui do quarto do meu irmão. Eles estavam passando uma época na casa da minha mãe, porque eles estavam construindo uma parte da casa dele lá e eles precisavam sair. Foram dormir na parte de baixo ali. Aí eu fui lá no quarto, meu irmão estava flutuando uns 30 centímetros, dormindo acima do corpo. Consciente. Mas ele respondia. Eu cheguei na frente, Sandro, oi, Sandro, eu tô fora do corpo, Sandro, vamos sair. Oi. Ele fala, tá, Saulo. E continuava dormindo, como se estivesse bêbado. Então as pessoas, elas saem do corpo. Então por que não tem perigo? Porque isso já está acontecendo com você. Não vai mudar o ato de você. É a mesma coisa. Você está andando numa rua dormindo. Não é melhor andar acordado? Você consegue se defender, saber se tem alguma coisa ali. A pergunta é, você prefere saber ou prefere ficar adormecido? É aquela questão do Matrix. Sim. Mas isso não é feito... Red Pill... Exato. Blue Pill. Isso não é feito de uma forma assim religiosa. Não, é feito para você praticar. Eu estou fazendo um aplicativo agora, vai sair, de tentativa de experimento. Como que é isso? Vai ser assim, você vai entrar... Meu site vai ser o aplicativo. Você vai entrar nele, vai fazer seu cadastro. Lá vai ter várias técnicas para você fazer. Aí você escolhe, por exemplo, a técnica completa 5, que foi uma que a gente desenvolveu. Eu fiz lá no Instituto Monroe, com M5, um monte de coisa. Mas não é que ela vai conseguir, ela facilita. É só um ponto, ela não vai tirar você do corpo, ela vai facilitar. Então você vai fazer tentativas. Lá você vai, eu quero fazer 15 vezes ou 30 vezes. Você entra para fazer 15. Aí cada tentativa, quando você vai terminar, tem um questionário. Você estava com a temperatura do quarto, você estava com sono, toma remédio controlado, você abriu consciência, você sentiu alguma coisa no quarto, qual foi a hora que você foi dormir, tudo. Por quê? Vai ter um nível de estatística geral. Aí você vai lá e vai conseguir ver quantas pessoas aqui na estatística geral falaram que conseguiram sair do corpo. Quantas não conseguiram? Quantas foram mulheres, quantas foram homens? Quantas conseguiram, já eram espiritualistas, quantas não eram? Você vai conseguir fazer uma análise disso e vai fazer sua própria pesquisa. É uma ideia que a gente questione e consiga, através de várias, ter pelo menos algum embasamento. Eu vi lá no seu canal do YouTube que você tem um vídeo tela preta lá, que tem uma ASMR. Sim. E que, tem mais de 1000 comentários, e eu li vários, e muitas pessoas falam que conseguiram, através do que você está dizendo ali no vídeo, ou até aquelas frequências, aqueles sons que você coloca ali. Esse percentual é muito grande, né, das pessoas que conseguiram ali. Sim. Depois, o que aconteceu? Eu fico pentelhando para saber como é que eu posso melhorar. Eu não quero melhorar para... Eu não vendo curso. Eu não digo para ninguém que tem que ir. Eu não falo isso. Você não vai ter curso meu aqui. Não existe curso. É gratuito. Você vai lá e pesquisa. É para pesquisar, não é para acreditar. Você não vai conseguir do dia para noite. É um negócio que demora. É uma coisa que você vai fazer com você. Tá? Qual é a ideia do experimento que você estava querendo falar, né? Da técnica? A gente estava falando da técnica, foi? Sim, a gente falou da técnica, eu falei agora do vídeo tela preta. Sim, que a partir do vídeo muita gente consegue. A técnica completa 5, eu fiz um estudo sobre ela. Vários. Primeiro, relaxamento, respiração. Você tem que desligar o corpo. Faz sentido. Você tem pulsação, você começa a pulsar a área. Isso é bem interessante como funciona. Tem um sistema chamado esterilização. Você simplesmente, como se o seu corpo tivesse em som, eu facilitei para que isso acontecesse. E tem uns detalhes que não tinha. Eu descobri, observando, que toda vez que eu tinha medo, e eu tenho até hoje,
eu me arrepiava todo e entrava no que a gente chamava de estado vibracional mais fácil. Eu conseguia sair do corpo mais fácil. Às vezes eu ia levantar à noite para tomar água no corredor da casa, eu me arrepiava todo assim no caminho, né? Percebendo alguma coisa. Quando eu voltava para o quarto era quando eu saía do corpo. O que eu fiz? Eu fiz uma técnica onde você está deitado e chega um espírito positivo, que a gente não falou ainda disso. Sim, não existe só a maldade. Falamos só do lado ruim. Falamos só dos capeta. O ruim vem demais, a gente coloca no começo. Mas essa parte boa. Vem um espírito fazer a prática com você, ele fica, através do som binaural, usa um microfone binaural, ele fica rodeando a cama e falando com você. Por quê? Ele vai trabalhar no limiar do seu medo com positividade. Então eu vou usar a maior forma de concentração do ser humano é o medo. Sim. E fora isso eu usei o ASMR, porque são pequenas vozes para fazer você não dormir, ou para fazer você também sentir um certo arrepio. Isso faz parte. Não é que eu quero que a pessoa sinta medo, não é isso. Até porque a condução é feita extremamente positiva, você se sente muito bem durante a técnica. Então é para que você sinta isso. Então fora isso, tem também o M-Sync, que a gente estava até falando que você é baterista, a gente estava falando antes que essa sincronização de lados, ela não só deixa você mais inteligente, como ela também faz com que você melhore essa interconexão de rememoração. O cientista da NASA, por exemplo, você chegar lá, eles estão fazendo malabares para fazer o tempo todo, isso em estado de parado, assim. Sim, ativar todos os lados. Você vai conseguir resposta quando você menos imaginar. Na hora que você relaxar, é ali que chega. Na hora que você entrar, diminui um pouquinho a frequência de beta para alfa. Sim, as melhores ideias é no momento que você não está pensando, né? Exato. Você entrou no chuveiro, ou você dormir. Quantas ideias eu não tive? Quando acordei com a ideia. Exato. Então a gente não sabe de onde vem, mas mesmo que venha do inconsciente, não importa. Então eu usei o M-Sync, porque quando o M-Sync são sons que ficam. O Robert Morrow aprende isso com o Morrow lá no instituto dele, que ficam jogando você a noite toda para um lado e para o outro. Por isso que a técnica tem 3 horas, a técnica tem 40 minutos, 45. O resto é M-Sync só. Você dorme com aquilo. Inclusive, é aconselhável dormir ouvindo M-Sync. Cientificamente aconselhável. É tão forte que eles falam para você não usar dirigindo. Que ele cria um estado alterado de consciência que você ainda não está acostumado. Você vai ver coisas. Não é que você vai ver. Quando você começa a sincronizar os dois lados, tem um tempo de adaptação. Na hora que faz as pequenas sincronias e não está adaptado, você pode ter uma variação de consciência e isso atrapalhar a direção. Atrapalhar a concentração, inicialmente, porque é uma coisa tão estranha que você sente, essa interconexão as pessoas não fazem muito, né? E algumas pessoas fazem desde sempre. Por exemplo, dizem que quem faz isso sai do corpo mais fácil. Você teve experiência extracorpórea. Eu sou músico, eu também tive, eu também toco teclados. Uma pergunta bem de leigo, não sei se tem a ver com isso que você está falando. Esses dias eu dormi e a televisão ficou ligada. E o meu cérebro, ele criou, a minha consciência, sei lá, ele criou uma história paralela com o que estava sendo dito no filme. Então, assim, eu estava dormindo, estava absorvendo aquele som da TV e eu criei um roteiro em cima das vozes, tipo um roteiro totalmente paralelo, assim, que tinha a ver com a minha história. Por que acontece isso? Isso a gente não pode dizer que isso é um atributo totalmente espiritual, tá? Mas é interessante pensar que pode ser também. Mas você você vai deitar, você estava concentrado, inclusive as experiências projetivas acontecem assim. Você não quer dormir, o corpo está relaxado, você não quer dormir, o corpo está relaxado, de repente você dá aquele solavanco. A maioria das experiências... Quando eu acordei dessa experiência que eu tive, foi assim. Exato. Acordei assustado. Exato. Acordei minha esposa na hora. Nossa, acabei de ver o nosso corpo aqui de fora com uma câmera 360. É assim mesmo. E é simples assim. Por isso que eu falo que toda pessoa sai. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, o que aconteceu com você durante isso? O seu inconsciente estava ali, você estava ouvindo, você deitou, mas é uma consciência, ela mantém uma área em percepção ainda. A consciência que eu falo pode ser tanto o seu cérebro como o processo espiritual junto. Existe um processo chamado onirismo, associação, que são questões nossas. Nós temos essas variações, não tem como controlar isso. Por isso que a gente tem que questionar tudo que a gente vê. Exemplo, você vê como é meio estranho. Esses dias eu tive uma experiência não estava muito lúcido, não. Mas eu, por experiência, já sei como é. Nós temos também a parte positiva, só que eles, diferente das partes negativas, eles são muito sutis, o que faz sentido. Porque as pessoas que morrem e ficam próximos a gente aqui, vivendo aqui, eles estão apegados a coisas daqui. Aí matéria, né? Fica matéria, dinheiro, apego por pessoas, raivas, então fica preso. Vícios. O mentor, ele fica mais sutil, ele sai dessa área por afastamento, ele não tem apego, ele consegue se desprender.
Só pode sofrer, mas ele se desprende. Então eu estava fora do corpo esses dias, meio assim. Aí, de repente, recebi uma ligação da Xuxa. Observe a Xuxa. Aí eu, porra, Xuxa. E aí eu conhecia ela. Porra, Xuxa, velho. Faz tempo que eu não falo com ela. No meu celular. Observe como você tem que ter um pouquinho de experiência com a questão da espiritualidade. Você pode viajar na maionese, não tomar cuidado. Eu atendi. Oi, Xuxa, minha amiga tá falando. Pois a gente precisa se falar, faz tempo que a gente não se fala, é verdade. Pois que saudade de você, o que aconteceu? Tem alguma coisa que, uns projetos que vão acontecer, inclusive, antes do plugado das coisas acontecer, vai ter várias coisas. Vai acontecer e nós temos que sincronizar algumas coisas em relação à espiritualidade. Falou um monte de coisa para mim, que eu voltei pro corpo, eu estava sempre consciente, eu não estava lúcido. Observe, o que eu fiz fora do corpo? Não era a Xuxa e não era celular. Era a mentora que, quando ela entrou em contato comigo, meu cérebro físico, ele não consegue entender o que o cérebro astral faz. É a mesma coisa de você pegar um doc e tentar abrir no notepad. Ele vai abrir embaralhado. Então, o que o meu cérebro fez? Era uma pessoa importante, que eu não sei porquê, eu cresci vendo a Xuxa, né? Então, eu atribuí a Xuxa, que era a Xuxa. E é como se fosse a minha mentora. E o celular, ela tá falando dentro da minha mente. Mas você pega o celular e coloca aqui. Por que você tem que ser observativo? Porque às vezes você vai ter essa associação. Nesse caso não foi uma experiência muito lúcida, mas eu sabia o que era. Eu sei por alguma experiência. E vai parecer que é isso, mas não é. A ideia era de uma mentora falando comigo. Mas eu associei. Quando você retorna, o cérebro ele só consegue processar daquele jeito. E aí, se você não tem uma habilidade de interpretar isso, você simplesmente acorda e descarta aquilo ali como se não fosse nada, né? Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre projeções astrais, sobre espiritualidade, sobre os charlatões que existem aí no mundo espiritual. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!